Olá, queria dar boas-vindas a você de casa, você do seu trabalho, você agente de saúde, você agente de endemias. Então, meu nome é Alisson, que sou agente de saúde de endemias aqui no município de Natal, e estou aqui com minha colega. Meu nome é Maria Carvalho, eu sou agente comunitária de saúde da unidade Potengi, na Zona Norte de Natal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, né, Alisson? Isso, a gente vai falar com vocês, então, no episódio de hoje do Fale com a Gente, estamos aqui com a presença do professor Pablo. Queria iniciar, professor Pablo, falando, né, perguntando a você, quem é você e sua trajetória, explicar um pouquinho pra gente como você está aqui hoje. Entendi. Eu sou Pablo, mais conhecido como Pablo Queiroz, né? Professor da UFRN no campus da Facisa, professor de uma área específica da psicologia, sou professor do curso de psicologia de lá, que trabalha ou se debruça sobre o ciclo vital, né? Então vai tentar discutir um pouco as questões atravessadas na infância, adolescência, vida adulta e velhice. Sou baiano, sertanejo, tive minha formação na Paraíba, né? Durante quase 15 anos eu morei na Paraíba, fiz lá mestrado, graduação, mestrado e doutorado. Depois tive uma experiência de doutorado em psicogerontologia na cidade de Valência, na Espanha. E hoje, como estava falando, atuo como professor no campus da Facisa, da UFRN, na cidade de Santa Cruz. Professor Pablo, vamos conversar agora, né, um pouquinho do etarismo, né? O que é o etarismo e como ele pode se manifestar no serviço público? Entendi. Olha, essa é uma questão que envolve uma série de atravessamentos, né? Então, se a gente pensa no conceito enquanto algo mais simples, né, seria uma discriminação ou um preconceito que estaria baseado na questão etária ou na questão que envolve a idade. Tanto que alguns autores vão chamar de etarismo, outros vão chamar de idadismo, edadismo ou idadismo, né? Então, esse preconceito vai ser um preconceito que vai ser regulado a partir dessa questão etária. Nesse sentido, quando a gente pensa nesse conceito de uma forma mais ampla, ele poderia se dirigir tanto para pessoas mais velhas, como para pessoas mais novas, né? Entretanto, o surgimento do conceito, ele vem relacionado a contextos que são históricos, né? E também a manifestações desses processos que vão acontecendo na sociedade em diferentes culturas. Então, embora se possa observar, e há casos de que haja um preconceito direcionado para os mais jovens, o que a gente vê mais comumente acontecer é um tipo de discriminação e de preconceito em relação às pessoas mais velhas, né? Então, quando a gente está pensando em como isso acontece, né, ou como definir um pouco isso, é importante pensar um pouco nessa dimensão histórica e nessa dimensão de como o conceito, né, ele surge enquanto algo que é relevante socialmente, né? E aí uma coisa que é importante, talvez, a gente refletir, é que os preconceitos, as formas de preconceito, de discriminação, eles surgem em determinados momentos históricos, eles dialogam com as condições que estão postas nas sociedades, né? Então, se a gente analisa do ponto de vista do próprio conceito de envelhecimento, de como as sociedades ao longo da história, elas vão se relacionar com esse processo, tem um atravessador demográfico que é extremamente importante de se considerar, que são as taxas de mortalidade. Então, se a gente vai, por exemplo, ali para a Grécia Antiga, para Roma, ou para momentos da Idade Média em que as taxas de mortalidade eram muito altas, as pessoas eram consideradas idosas ali por volta dos 40 anos de idade, porque morria-se muito mais naquele Então, momento já estou idosa. histórico. Estaria se tivesse ali na Grécia Antiga ou na Roma Antiga ou mesmo na Idade Média, né? O que era valorizado, por exemplo, se a gente pensa ali Império Romano, se a gente pensa na Grécia Antiga, é um momento que aconteciam muitas guerras, né? Então, uma coisa que era muito forte nessas sociedades era um treinamento militar, né? Um treinamento militar vai valorizar o quê? Vitalidade, força física, né? Etc. Então, o pertencimento a um determinado grupo importante daquela sociedade valoriza aí uma característica que tem a ver com juventude,
né, por exemplo. Por outro lado, nessas sociedades, a questão política era muito direcionada para os idosos. Então, o Senado romano, para que alguém pudesse fazer parte do Senado romano, ele precisaria ter uma determinada idade, né, que naquele momento já seria considerada uma pessoa idosa, né, uma pessoa mais madura, etc. Então, isso vai fazendo a gente entender que essa manifestação do etarismo vai dialogar com as condições históricas de cada momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente, para entender como isso se manifesta nesse momento, é preciso entender o que é que essa sociedade hoje valoriza, né? O que é importante para essa sociedade e o que é que a gente tem produzido como etarismo, né? Como esse fenômeno do etarismo nessa sociedade de agora. E aí, veja, a gente vem num momento em que as tecnologias elas avançam muito rapidamente, né? Os conhecimentos eles se transformam muito rapidamente. As pessoas precisam estar o tempo todo passando por processos aí de atualização. A gente vem de um processo histórico de negação e de discriminação em relação à velhice, que vai aparecer de formas muito como é que eu posso dizer, camufladas, né? Isso muitas vezes não aparece diretamente na sociedade, mas ao longo da história se constitui uma representação da velhice que vai colocar um paradoxo sempre entre o jovem e o velho, né? E aí essa dimensão de vitalidade, de beleza, de estética, muito relacionada ao jovem, e em relação ao idoso, a proximidade da finitude, né? A perda de várias habilidades, né? Etc. E isso está atravessado no nosso imaginário. Como é que a gente percebe muitas vezes isso acontecendo? Isso está, primeiro, por um silêncio da sociedade. Então, você dificilmente vai assistir uma novela cujo par romântico principal seja um casal de idosos. Em algum momento pode acontecer, né, de a gente ver algo secundário acontecendo ali, né? Mas sempre exceção, nunca regra. Mas sempre uma exceção, né? Nunca uma regra, né? As campanhas, normalmente, que vão, sei lá, se você vê um parque aquático sendo divulgado, dificilmente você vai ver a população idosa, é sempre corpos muito bonitos, de biquíni, de sunga, né? Então, primeiro vem por essa dimensão desse silêncio, né? Os idosos são retirados disso, né? Séries, novelas, etc., a não ser que você vá para algo muito específico. E uma outra dimensão é sempre num paradoxo que na valorização ou na hipervalorização da juventude faz-se um paradoxo de desvalorização do idoso ou do velho, do que é antigo, do que é velho, né? Então, por exemplo, tem não sei nem se pode falar aqui, se não fosse, depois vocês veem como faz, para um produto de beleza que no meu contexto de interior era muito presente, se chamava Renil, né? E Renil é o quê? Renovar, rejuvenescer. Então, é a proposta do rejuvenescimento, né? Então, claro, por um lado, você está querendo valorizar um determinado atributo físico, né? Mas, por outro, você está dizendo, não fique velho. Use algo que vá... Então, isso também aparece nesses atravessamentos que são mais culturais. E isso vai se refletir na forma que a gente vai atuar nas políticas públicas. Pegando o seu gancho, um enriquecedor na sua fala, inclusive, já pegando o gancho perguntando, na verdade, o etarismo ocorre de diferentes maneiras, no caso, é de forma igual entre as pessoas, considerando gênero, considerando raça, a classe social, econômica. Então, esse etarismo é diferenciado nessas pessoas, esse grupo? Sim. É uma pergunta excelente, né, para a gente refletir, né? E aí uma coisa que é muito importante, aí você me faz sair do elemento histórico, né, para a gente entender esse fenômeno, e passa para o elemento contextual, né? Então, eu não posso achar, às vezes, se a gente olha o conceito, por exemplo, de envelhecimento atual, né, porque muda, e a gente está vendo, inclusive, um movimento na direção de mudar com o aumento da idade para aposentadoria, em muitos países, inclusive, mas seria atualmente no Brasil pessoas com 60 anos ou mais, né? Então isso seria ser velho, né? Ou ser idoso.
E aí uma questão que se coloca é: todo mundo vivencia igualmente a velhice, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está exposta a condições de trabalho que são muito insalubres, que são muito pesadas, né, que gera um desgaste muito grande, ou que precisa trabalhar 3 turnos para se manter e manter a sua família, né? Ela vai ter a mesma condição de vida e de longevidade, por exemplo, que vai ter alguém que tem acesso à saúde, que pode fazer atividade física, que tem acesso a uma alimentação saudável, né? Então, na verdade, a gente não pode falar em velhice, a gente tem que pensar em velhices, né? Então, a gente vai ter pessoas, por exemplo, que vão estar nas regiões mais periféricas da cidade, que vão ter muito menos condição de ter acesso a uma série de direitos que fazem com que essa velhice seja uma velhice muito mais precarizada, né? E aí esse preconceito vai se expressar de formas muito específicas em relação a esses idosos, né? Muitas vezes caracterizado por abandono, né? Abandono físico, emocional, né? Por violências nessa, na verdade, nem abandono, violências nessa direção, violências patrimoniais, né? Isso a partir de uma negação desse idoso, né? Então, você não tem condição de gerir o seu dinheiro, e aí pode gerar, né, um tipo de violência, um tipo de discriminação, de reconhecer que o outro não pode fazer uma determinada coisa, né? Ou então, que não vai cuidar, né? Que a pessoa já está muito velha. Então, assim, essa discriminação pode acontecer, né, respondendo também a esses contextos específicos. Ao contrário, quando a gente pensa, e não é o caso, né, em famílias que são mais abastadas, ou a depender do nível cultural de muitas famílias também, esse preconceito pode acontecer de outras formas, né? E aí eu percebo, claro, acho que tem um destaque aqui que é importante, veja, tem um diálogo com as condições materiais de cada grupo, mas não significa que isso é uma regra, né? A gente pode ter, por exemplo, comunidades que passam por situações de vulnerabilidade socioeconômica, que têm um espírito de solidariedade, de cuidado com o outro, que é muito mais forte, né? Então, não é no sentido de construir uma regra e dizer que isso acontece de um jeito ou de outro, mas a negação de direitos ou a escassez de recursos vão produzir um determinado tipo de possibilidade de situação que é diferente quando a gente pensa em pessoas que têm um acesso maior, né, a recursos. Professor Pablo, atrapalhando um pouquinho, outro dia, bem recente, eu escutei uma frase, né? Viver é diferente de estar vivo. Aí eu fiquei, né, com aquilo na minha cabeça, e como eu acompanho um grupo de pessoas da terceira idade, levei. E cada um falou um pouco, né? Essa questão da frase que eu citei, viver é diferente de estar vivo. E passei para eles o que eles imaginavam, essa frase significava o que para eles. E eles foram falar, né? Porque muitos idosos vivem nesse mundo discriminado que não serve mais para nada, que é inútil. E não, as consequências da vida de cada um, mas assim, a gente está pronto para viver. Quais são as consequências de não abordar o etarismo no ambiente de trabalho, tanto para os indivíduos das sociedades? Eu achei maravilhoso o exemplo que você traz da sua experiência, né? E me faz lembrar muito uma situação, quando a gente consulta muitas vezes a literatura sobre envelhecimento, a gente vai ver muito um fenômeno que fala que com a aposentadoria, muitos vão passar por um processo depressivo, né? De desligamento desse trabalho, etc. Esses estudos, muitas vezes, eles acabam sendo realizados em classes mais abastadas, né? E aí, num estudo que eu fiz num trabalho de disciplina, a gente pediu para perguntar a várias, hoje se chama, eu tentei abarcar algum fenômeno chamado interseccionalidade, e aí eles foram entrevistar diferentes formas de envelhecer. Uma delas foi um homem idoso negro, e se perguntou a ele o que é que representou a aposentadoria para ele.
Não foi depressão nem nada disso. Ele disse: "Foi o momento que eu pude fazer pela primeira vez na minha vida o que eu queria fazer". Ele gostava de pintar, mas as condições econômicas dele fez com que ele trabalhasse a vida inteira com o que ele não gostava. E envelhecer para ele foi poder ter essa Foi libertador foi pra ele. libertador. Quando a gente pensa no serviço público, só me retoma um pouco Quais são as não, consequências de não abordar o etarismo no ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho. tanto para os indivíduos e para a sociedade? Exatamente. A perpetuação dessa discriminação, né? Então, se a gente não reflete essas dimensões no ambiente de trabalho, a gente não pensa nas suas consequências, como isso pode acontecer, a gente não transforma a nossa prática. E se a gente não transforma a nossa prática a partir do conhecimento, a gente vai perpetuar essas violências contra os idosos, né? Então, é extremamente importante pensar sobre isso. Então, quando a gente pensa nos contextos de trabalho e no mundo atual, um atravessamento muito marcante, a gente já chega a falar sobre isso, é a questão das novas tecnologias, né? Então, uma coisa é você ser da geração dos chamados nativos digitais, que a pessoa já nasce mexendo no celular, no computador. Outra coisa é você pertencer a uma geração que não tem isso naturalmente, isso precisa ser desenvolvido. Então, se naquela empresa, se naquele órgão público, né, se naquele espaço de trabalho a dimensão tecnológica é uma dimensão importante, eu não posso simplesmente pegar, suponhamos, alguém mais velho que se supõe que talvez não domine essa tecnologia e excluir. E aí é um pensamento de gestão, né? Então, se é importante a tecnologia, eu tenho que capacitar os meus funcionários, né, igualmente, para ter condição de lidar com essa nova tecnologia. Então, o olhar da gestão não pode ser um olhar discriminatório. Ele tem que ser um olhar de que a empresa, o órgão público tem uma determinada necessidade e eu preciso construir essas condições, né? Tanto que esse é um tipo de preconceito etário que pode acontecer com os mais jovens, né? Que é, não tem experiência, eu não vou lhe contratar. Ora, mas essa experiência precisa vir de algum lugar, né? E aí a gente precisa analisar e ver que como cada contexto e a necessidade de cada contexto de trabalho vai dialogar com os seus trabalhadores, né? E aí, nesse sentido, construir uma gestão e uma série de políticas dentro dessa instituição que seja inclusiva, né? Pronto. Já tocou nessa parte do assunto que eu vou perguntar ao senhor, mas só para deixar mais claro e focar um pouquinho mais sobre isso. De qual maneira as instituições públicas, nessa parte específica, podem promover essa cultura de inclusão e respeito referente às pessoas de idades diferentes, que seriam alguns exemplos? A gente entra aí numa seara bastante ampla, né? Que é a das possibilidades, Sim. de como acontecer. Eu vou fazer alguns recortes para a gente tentar pensar um pouco, né? Tem um dado de saúde que indica que as pessoas idosas têm tido um aumento nos índices de infecções sexualmente transmissíveis, né? E você começa a se perguntar por que que essas pessoas estão tendo esses índices, né? Então, as campanhas promovidas pelo sistema de saúde, quando a gente pensa em prevenção contra ISTs, elas são direcionadas para os idosos? Não, nunca é, né? Nunca é, né? Sempre é Então, para os jovens. sempre é para os jovens. Normalmente com uma coisa que envolve o carnaval, né? Carnatal, Carnatal. E só em meios temáticos também, né? Infelizmente. Exatamente, exatamente. Uma outra coisa é a internalização de que o idoso é uma certa desumanização do idoso. O idoso não ser visto como pessoa, como alguém que não pode viver a sexualidade. Isso é muito forte em relação aos idosos, né? E aí tem uma forma de preconceito etário contra os idosos que é a infantilização desse idoso, né? A minha forma de lidar com você é infantilizar você. Então, imagina um idoso chegando num espaço de saúde para buscar preservativo. Ah, vovô, né? é para o seu Tá netinho. vendo? É pro seu netinho. Pia, menina, a vovozinha, como É é a uso diminutivo, né? o uso diminutivo.
Exatamente. Então, infantiliza esse idoso, né? E esquece que é uma pessoa, né? É uma pessoa que está ali. Então, os serviços públicos, eu acho que uma das primeiras questões passa por capacitar os seus profissionais para lidar com as pessoas idosas como pessoa. Primeiro, como pessoa, né? Humanização, né? A humanização desse processo. E um combate a esse preconceito, né? Para as pessoas perceberem, porque há um processo de naturalização do preconceito, né? Então, veja, eu já tive conversando com idosos, se você encontra um idoso que está sentado num bar tomando uma cervejinha, ele vai ouvir uma piada de uma pessoa mais jovem. E eu já ouvi também, por exemplo, em rodas de conversa de jovens, alguém dizer assim: vamos para tal lugar, vamos para tal bar, só tem velho, vamos para outro. Então, assim, há uma perpetuação e há uma internalização desse preconceito contra as pessoas idosas que desumanizam essas pessoas e fazem com que elas não tenham condições, né, recursos, porque elas também subjetivam esses processos e vão se sentir assim, né? Que vai gerar essa dificuldade deles se sentirem realmente acolhidos, né? Realmente pertencentes a essa sociedade, realmente importantes para essa sociedade, né? Então, esse combate ao preconceito, primeiro, a partir da construção de uma consciência sobre isso e uma consciência de que o ciclo vital ele é inteiro. Eu sou jovem hoje, amanhã, eu sou idoso de amanhã. E mesmo eles, os idosos, eles também se colocam, tipo, essa semana, uma colega fez um comentário, isso é muito pouca vergonha, uma véia dessa não tem vergonha. Eu disse, mulher, não é assim. Eu não gosto, eu tenho um pavor a isso. Eu disse, mas não é você tem que respeitar ela. Você está viva. Se você não vive isso, mas você tem que respeitar o outro, né? E dentro disso que a gente foi falado aqui, qual o papel das políticas públicas e enfrentamento no etarismo? É um papel importantíssimo, né? Eu acho que vem muito relacionado a isso que a gente vem falando, né? Então, essas políticas de capacitação profissional, né? Dentro dos diferentes serviços públicos que são ofertados, né? A dimensão de políticas públicas, ela é muito ampla, né? Então, se tem avançado na construção de algumas, né? A gente tem aí o Estatuto do Idoso, que vai trazendo algumas transformações, vão colocando algumas leis que são importantes no sentido de produção de políticas públicas. Entretanto, importante pensar como é que o idoso ou a pessoa idosa é abordada também pelas políticas públicas e por essa legislação. Porque muitas vezes não há um reconhecimento da pessoa que passou uma vida inteira contribuindo para uma sociedade, mas é apresentado como um peso, né? É sempre a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, que precisa da proteção do Estado, como se essa pessoa não tivesse tido uma história importantíssima, né, para o desenvolvimento dessa sociedade no contexto em que ela estava inserida, tá? Então, é preciso ter uma transformação de consciência, inclusive na formulação de políticas públicas, em como a velhice é abordada nos diferentes meios de comunicação, de modo que a gente consiga transformar uma consciência sobre o processo de envelhecimento e a gente se coloque, mesmo as gerações mais jovens, dentro desse processo, né? Porque nós seremos idosos, a não ser que a gente morra antes, né? Se Deus quiser. Né? Aí é importante que haja uma transformação, e aí podem vir a partir de políticas públicas na educação, né? Começar desde o berço, né? Desde o berço, né? Então, a partir dessa transformação que pode vir por aí, podem ter políticas públicas direcionadas aos setores de saúde, né? Para que a gente veja quais são as principais questões que estão implicadas no processo de envelhecimento daquela população, né? É preciso que os municípios discutam, né, as questões que estão implicadas em relação aos idosos dentro dos seus Como você mesmo falou há pouco tempo, né? Quando a gente vai falar de sexo, fala para jovem. Exato. Não tem nenhuma campanha, pode-se dizer assim, para o idoso, né? Vamos falar da sexualidade do idoso. Isso. Né? Não tem. Então, é uma oportunidade de
ver essa questão. de ver essa questão. Então, assim, possibilidades de políticas públicas são enormes, né? Aí uma coisa que eu destacaria, eu acho que é a importância também de cada contexto debater qual é o idoso que nós temos aqui, o que é que nós precisamos construir para trazer dignidade, cidadania para esses idosos, né? E aí cada contexto vai também trazer as suas questões, né? Chegamos ao fim de mais um episódio, falando hoje sobre um tema muito importante, que é o etarismo. Então, eu queria agradecer a Maria, agradecer ao professor e convido você a assistir os próximos episódios. Então, fale com a gente, sigam nas redes sociais, sigam no Instagram e tudo que você puder assistir, compartilhem. Então, chegamos ao fim desse episódio. E vamos que vamos, fale com a gente, né? Agradecer ao professor Pablo, que tão bela aqui as suas palavras, né? E que siga aí no Instagram, fale com a gente. Eu que agradeço a vocês, né? A minha primeira experiência como podcast, espero poder ter ajudado com alguma reflexão. Foi um prazer estar com vocês também, de onde vocês estejam nos assistindo ou nos ouvindo.